Estamos aqui hoje no meio desse mundo admirável das miniaturas. Esse mundo inicia na minha vida com as minhas miniaturas de gatinho de porcelana alemã que eu ganho quando eu tenho 9 anos de idade. E foi assim que eu começo a minha coleção. Ela primeiro é bem pequena, não se estende demais. Quando eu começo a ser terapeuta, eu acabo, nos anos 80, me interessando para estudar o Sandplay, mas acho que não tenho condições de ter um armário tão cheio e acabo desistindo dessa possibilidade. Nos anos 90, com o Dr. Byton, eu começo a trabalhar com miniaturas maiores, que são as miniaturas de um tamanho mais adequado para as montagens com os marionetes do Selfie. Mais adiante, eu acabo descobrindo que é necessário a complementação de uma técnica com a outra. E começo a perceber também que no meu armário existem não só miniaturas maiores, como também existe uma coleção enorme de miniaturas menores. O meu armário, então, hoje em dia, ele é composto de miniaturas grandes, médias e pequenas. E todas elas estão dispostas dentro de uma certa organização. Porque quando eu vou fazer uma montagem, eu tenho que ter claro na minha cabeça onde estão cada uma das imagens, cada uma das miniaturas. Dessa forma, elas estão organizadas em arquétipos patriarcais, matriarcais, de alteridade. Temos outro conjunto de miniaturas representando animais selvagens, animais domésticos, animais aquáticos, pássaros, anjos. Então, existem uma série de categorias que estão distribuídas para mim de uma forma muito bem localizada, de forma que quando eu preciso de algo para fazer a montagem, eu sei encontrar isso no meu armário com bastante facilidade. Nós, para as montagens com os marionetes do Selfie, utilizamos só uma toalha, um oleado. Eu utilizo uma toalha sobre a minha mesa e ali fica definido o espaço onde vai ser feita a montagem. Essas montagens costumam ser montagens de sonhos ou montagens de relacionamento. Então, como é o relacionamento da família, como é o relacionamento pessoal no ambiente de trabalho e coisas que surgem e que têm a possibilidade de serem expressas através de alguma montagem. Vamos ver agora a montagem de sonhos com os marionetes do Selfie. Vamos ver? Título do sonho: Cortando o cordão umbilical. Estava na casa que morei por uns 7 anos com meu ex-marido. Queria estar ali. Tinha curiosidade, mas sabia que não era o certo a fazer. Sabia que meu ex-marido havia se casado, que o seu relacionamento durou 11 anos, mais tempo do que ficamos juntos. Ele havia se separado e decidimos retomar. Ele chegou em casa e disse que havia pensado melhor e decidiu reatar com a Liliane. Nem sei se essa pessoa existe. Chorei muito. Disse a ele que não era certo mudar de planos. Eu estava chorando mais pelo fato de ter sido preterida do que qualquer outra coisa. Tinha certeza que este relacionamento não me fazia bem. Porém, me senti ferida com a rejeição. Como eu tinha uma viagem marcada para os Estados Unidos, profissional,
Arrumei a minha mala e me dirigi ao aeroporto. Fiz o trajeto de trem. Estava aflita, porque estava bem em cima da hora, e me dei conta de que havia esquecido o carregador do celular. Fiquei muito preocupada. Pensei em como seria estar num país estranho, sem conhecer ninguém e sequer poder pedir ajuda. Como não tinha nada que pudesse ser feito, pois não havia tempo para voltar para casa, me acalmei e disse a mim mesma que tudo daria certo, que quando chegasse nos Estados Unidos, compraria um novo carregador. Quando já estava bem tranquila, olhei o ticket de embarque e percebi que havia me equivocado com a data e que a viagem aconteceria somente daqui a um mês e que faria a viagem com o restante da equipe de trabalho. Título do sonho: Ela não me reconhece por quê? No sonho, eu era uma professora que trabalhava em uma determinada escola e fui transferida para trabalhar em outra escola. Chegando lá, conheci a direção e alguns professores, sem identificar o rosto de ninguém. Perguntei onde era o estacionamento e ficava numa estrada mais afastada da entrada da escola. Na hora de ir embora, passei por um prédio e vi uma pessoa que eu conhecia, mas ela não me reconheceu, não lembrava de mim. Isso me incomodou muito, o fato dela não me reconhecer. Depois, liguei para casa e pedi para alguém me buscar, e tinha que ser com o Kix. O conflito foi o desespero por ela não me reconhecer. O prédio era numa esquina. Título do sonho: O Homem Sábio e a Panela. Sonhei que andava com minha irmã num lugar diferente. Não conhecia aquele lugar. Tinha pessoas caminhando pela rua. De repente, eu estava com minha panela vermelha e arremessei ela para bem longe. A panela foi com uma força tão grande que praticamente voou para longe, onde bateu num morro bem alto e lá ficou. No sonho, eu mesma fiquei abismada para onde a panela foi parar. Continuei caminhando com minha irmã e falei para ela que agora iria fazer terapia em São Paulo. De repente, encontrei com um homem. Era japonês, alto. Eu o conhecia, mas sua roupa disfarçava quem ele verdadeiramente era. Ele vestia panos brancos como se fosse monge. Eu o cumprimentei e ele sorriu para mim e cumprimentou de volta. Tive a impressão dele não querer parar para conversar, pois caminhava rápido e seguiu na multidão. Comentei com minha irmã: Você nem imagina quem ele é. Quem vê esse homem andando entre o povo não sabe o quanto ele é sábio, muito reconhecido na psicologia. Terminada a montagem do sonho, nós pedimos a colaboração do paciente para que ele verifique se realmente está tudo de acordo, se está representando aquilo que o sonho dele tinha trazido. A partir desse momento, é tirada uma foto da cena de frente, em cima, do lado, algumas tiradas que deem a oportunidade de se verificar como foi feita a montagem. Terminada a fotografia, a gente inicia a desmontagem da cena, que é feita
diferentemente do que no Sunplay, é feito na presença do paciente. Então, a cena é montada por mim, pelo terapeuta, e na sequência guardamos todas as peças e é retirada então da frente do paciente. As fotos produzidas na montagem, assim como as fotos do Sunplay, vão fazer parte da pasta do paciente e estarão sempre disponíveis para retomada do processo de elaboração simbólica desse momento ali representado. Para a aprendizagem da técnica dos marionetes do selfie, temos também, assim como com o Sunplay, temos uma quantidade grande de conteúdo teórico a ser aprendido. É indicado para a aprendizagem dos marionetes do selfie, cursos, em especial workshops, grupos de estudo e a realização do processo de supervisão. Na medida que eu vou fazendo trabalho com os marionetes do selfie, começa a surgir também a necessidade de complementar com o Sunplay. Por quê? O marionetes do selfie, quem coloca e faz a montagem é o terapeuta. Então, sou eu que vou até o armário, pego as miniaturas e faço a montagem junto com o paciente, que pode ir me orientando a respeito de como fazer isso. Por outro lado, eu e o paciente podemos fazer alterações, mudanças, se a gente fizesse assim, se fizesse assado, e aí a gente pode ir ajustando essa gestalt de uma imagem, de uma representação, referente a isso que nós estamos trabalhando. Nesse momento também começa então a surgir a necessidade de colocar o paciente fazer a sua própria escolha, ir para a caixa de areia e realizar esse processo individual, sem a minha interferência. Então, a partir desse momento, eu começo a utilizar sempre as duas técnicas. O Sunplay para esse trabalho mais individualizado, independente do paciente fazendo a expressão dos seus sentimentos, das suas emoções, daquilo que ele deseja, e um outro momento onde eu faço as montagens para serem analisadas dentro do processo terapêutico. Espero que vocês tenham gostado da apresentação dessa técnica tão especial, realizada e idealizada pelo Dr. Whyton. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, comentem, compartilhem e aguardem nossas próximas novidades.